Amados irmãos, irmãs, é bem verdade que nós, seres humanos frágeis e muitas vezes ansiosos em diversas situações ou fases de nossas vidas, nós vivemos sempre procurando. Mas existe um ditado, que se diz em italiano, que cerca trova, quem procura acha. Tem gente que procura coisas boas e encontra, tem gente que procura sarna para se coçar, diz o ditado popular. Então, de diversas formas, muitos se procuram. Uma coisa que chama a atenção nossa, que faz parte do nosso cotidiano, pessoas que gostam de assistir televisão, ou de ficar bastante tempo no celular, que hoje está na moda, ou no computador, está sempre procurando alguma coisa. Tem pessoas que se irritam, a pessoa fica trocando de canal o tempo todo, não consegue se encontrar, não consegue achar nada, fica ali correndo, procurando uma coisa, procurando outra, e não consegue, não consegue se preencher. Por mais que busca, por mais que encontra, sempre está no vazio, sempre está faltando alguma coisa. E a liturgia de hoje, dentro desta realidade de procura, nós devemos buscar de fato aquilo que preenche a nossa alma, que preenche o nosso ser, que dá sentido à nossa vida para continuar na luta, para continuar buscando. Porque essa questão de sempre estar na ativa, sempre buscando, isso faz parte da realidade humana, não é? Já ouviram dizer que tem gente que não se contenta com nada, tem gente que quanto mais tem, mais quer ter, e assim sucessivamente. Então, partindo desse princípio, desse conhecimento que todos nós temos, que faz parte do nosso cotidiano, nós devemos então lançar o nosso olhar para aquilo que é importante. A primeira leitura do livro dos Reis, Salomão dá um grande exemplo. E é por isso que é considerado a sabedoria de Salomão. E ali nós encontramos alguém que poderia pedir tanta coisa para ser bem-sucedido. O que ele pede a Deus? Sabedoria. Para poder governar com justiça, com mansidão. Apenas isso. E é isso que nós devemos aprender. Às vezes nós pedimos a Deus tantas coisas, mas somente para as nossas necessidades de momento, somente para as nossas dificuldades, somente nas situações, muitas vezes de desespero, de angústia, nós lançamos nosso olhar para Deus, dobramos os nossos joelhos, fazemos novena, corrente de oração, sempre nas nossas necessidades próprias. Nós não conseguimos ter um olhar que consiga abarcar o todo. Nós olhamos unicamente para as nossas necessidades. Então, se nós temos esse defeito, se pode se considerar defeito, então o que nós deveríamos pedir de fato era sabedoria para lidar com todas essas dificuldades que fazem parte da nossa realidade e que não tem como ser diferente. Porque se estamos aqui ainda, se Deus nos permite estar ainda nessa vida, nesse mundo, nós temos que aprender a lidar com essas situações. A dificuldade maior nossa é não saber lidar com essas situações. Qualquer ventinho que sopra ao contrário, já cai no desespero e esquece da realidade humana. E a qualquer custo, qualquer preço, nós queremos que Deus venha em nosso auxílio e nos atenda da nossa forma, do nosso jeito. Porque se não for para ser do nosso jeito, não serve. Aí vem a revolta, aí vem a angústia. Eu pedi tanto, eu rezei tanto, mas Deus não me ouviu. Infelizmente, muitas vezes nós corremos esse risco. Por isso então que nós devemos pedir a Deus sabedoria para lidar com essas situações. Porque, queira ou não, por ser uma realidade humana, vai acontecer. Um exemplo disso é que ninguém está isento de nada. E todos nós estamos sujeitos a tudo. Infelizmente.
E é isso que nós temos que aprender então. Se nós temos então paciência, se nós temos a sabedoria para lidar com essas dificuldades, e que são tantas, nós sabemos, e não são fáceis, sobretudo nesse tempo, né, presente que nós estamos vivendo, nós sabemos disso. Por isso ainda mais temos que ter essa atenção, né, de buscar algo então que preencha o nosso ser, que nos dê a sabedoria necessária para lutar e lidar com essas situações, para não se angustiar, ou seja, para não se afastar de Deus, ou seja, ainda para encontrarmos de fato algo, um tesouro que preenche o nosso ser. Porque a palavra de Deus vai dizer: aonde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o nosso coração? Deveria estar em Deus. E nessas procuras então da nossa vida, né, que muitas vezes nos preenche, tem pessoas que buscam os bens monetários, materiais, e ali coloca o seu coração e faz de tudo. Planta bananeira, vira cambalhota, dá rasteira no outro, não liga para o outro, passa por cima de tudo, porque ali está o seu coração, então se desgasta naquilo ali. Né, as paixões que são passageiras, né, pessoas que matam outras, diz que é por amor, pessoas que fazem coisas horrendas, e coloca ali o seu coração e a qualquer preço e a qualquer custo. E aí então, nessa liturgia, né, nós somos convidados a aprofundar a nossa procura. Porque aquilo que é valioso, aquilo que é um tesouro, não é? E nós aprendemos isso desde criança, vive escondido, dentro de um cofre, dentro de um baú, enterrado, não é visível. E aí precisa então o esforço para encontrar esse tesouro. Quem que nunca brincou de caça-tesouro, não é assim? Quem que nunca brincou disso? Né? E exige esforço, exige sabedoria, estratégia, para poder chegar aonde está o tesouro. Precisa saber ler o mapa, né? E aqui vamos falar do mapa da vida, de cada um, da nossa existência. Precisa desse esforço. Né? Não me canso de dizer que a graça é de Deus, mas o esforço é pessoal. E na busca desse tesouro, mais ainda, porque é aquilo que preenche, é aquilo que dá sentido à nossa vida. E o evangelista de hoje, no evangelho que nós ouvimos, ele vai dizer com o que nós poderemos comparar o reino de Deus. E aqui, amados irmãos, o reino de Deus nós podemos fazer uma leitura que é o próprio Cristo. Porque aquele que encontrou a Jesus Cristo, encontrou um grande tesouro. E é capaz de inúmeras coisas para conservar esse tesouro, guardar esse tesouro. Precioso dom. Mas somente aquele que encontrou, deixou ser encontrado, fez a experiência, e então é capaz de compreender. Então aconteça o que acontecer. Em outra ocasião, a Sagrada Escritura vai dizer assim, quem encontra, né, podemos lançar o nosso olhar, esse tesouro, é como o homem prudente, a mulher prudente, que constrói a sua vida em cima de uma rocha firme, que é o próprio Cristo, que é o reino de Deus. E aí pode vir a tempestade que for, que se mantém firme, porque tem sabedoria, tem inteligência para lidar com as situações. E aquele que age de forma contrária, diz a Sagrada Escritura, na primeira tempestade, no primeiro ventinho que dá, leva tudo embora, desmorona tudo, nada faz sentido, nada tem valor. Então nós precisamos, a partir desta realidade, entender isso. E no reino de Deus, como nós já estamos refletindo, né, durante esse mês, tem pessoas de tudo quanto é tipo, tem pessoas boas, tem pessoas que não são tão boas, mas todas são filhos amados de Deus. E todos têm a oportunidade de ser melhor. Um exemplo que aparece hoje ainda dentro dessa dinâmica, o reino de Deus pode ser comparado a um pescador que lança a rede ao mar, ao lago, ao rio, e pega peixe de tudo quanto é tipo.
Tem peixes que servem para ser consumidos, outros não. E é assim que é comparado o reino de Deus. Mas veja que ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Fica de fora se fizer a opção de não querer estar dentro, né? De não aceitar essa proposta. E é interessante que o evangelista, né, vai dizer assim, que Jesus, depois de ter dito isso aos seus, ele vai dizer assim: vocês compreenderam o que eu estou dizendo? O que eles respondem? Sim, nós compreendemos. É a pergunta que fica, amados irmãos e irmãs, para cada um de nós. Né? Vocês compreenderam isso? Vocês compreendem isso? Por que vale a pena desgastar uma vida por amor a Deus e aos irmãos? Assim como tantos santos e santas de Deus que nós sabemos, homens e mulheres que se comprometeram, que gastaram a vida, que doaram a vida, porque encontraram esse tesouro e colocaram ali o seu coração. Nós sabemos, nós conhecemos histórias, relatos, até coisas de nosso convívio. E aí, mais uma vez a pergunta: então vocês compreendem o porquê disso? O porquê que nós temos então que nos esforçar, que nós temos que cavar, suar o rosto, a camisa, para tomar posse definitiva desse grande tesouro que é Jesus Cristo? Porque às vezes a nossa busca é superficial, não é? É a lei do mínimo esforço. Já ouviram falar, né, da lei do mínimo esforço? Que o mundo acaba em barranco, né, para morrer encostado, ou seja, sem fazer nada. E o reino de Deus é dinâmico. A vida é dinâmica. Por isso o convite sempre. O convite sempre. Por isso, dentro da liturgia que nós celebramos, Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer: tudo isso concorre para o bem daqueles que buscam a Deus de coração sincero, com humildade. E aí é só olhar para si mesmo e entender: esse sou eu? Não é? O que eu faço, as minhas atitudes, a minha busca, a minha procura, o meu modo de ser, de agir diante dos homens, diante de Deus, reflete isso na minha vida? Por isso, amados irmãos e irmãs, que essas palavras da liturgia de hoje, do Santo Evangelho, nos ajude então a perceber quem somos nós, o que nós buscamos. Não podemos ser cristãos somente de palavras, temos que ser também cristãos de atitude. Não basta só as palavras, precisa agir. Que o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, nos ajude, nos fortaleça, nos dê a sabedoria, nos dê a inteligência, que são dons preciosos para lidar com todas estas situações. E assim, tomar posse desse grande tesouro que é Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.